Pois é, senhoras e senhores, eu fiz um trade, sim. Por mais que isso pareça um pouco ruim e como se eu estivesse me fugindo um pouquinho da estratégia do Luiz Barsi Filho, na realidade não. O grande ponto qualquer, acumular ações de boas empresas pagadoras de dividendos a bons preços. E foi exatamente isso que eu fiz. Vamos acompanhar aqui no vídeo com calma, desde o início todo racional, e de jeito nenhum, eu já vou deixar isso bem claro para vocês, não é nenhum tipo de recomendação de movimento no mercado. Isso é muito específico à minha carteira. Mas vamos lá. Só para enfatizar, o que eu fiz aqui serve para a minha carteira, tranquilo? Vamos lá. No dia 9/10 de 2022, eu escrevi um texto relativamente longo lá na plataforma do AGF, falando sobre uma troca possível de BBSE por BBAS, se isso era ou não um bom negócio. E naquela época eu era contra, tá? Eu apresentei vários argumentos, na realidade foram 3, e fui descrevendo cada um deles, e o pessoal até de certa maneira gostou assim, um pouco do racional. Nem todo mundo precisa concordar, mas pelo menos valeu ali para a reflexão. E eu finalizei falando que movimento nem sempre significa resultado. E eu continuo acreditando nisso. Porém, o contexto muda, o mercado muda, as empresas mudam. Parte do racional que eu coloquei naquele texto, que foi feito ali então de novo no dia 9/10, estava em função dessa diferença aqui, que a gente sempre observou ao longo desse ano de 2022, entre BBAS e BBSE3. Percebam que na data do texto, Banco do Brasil estava custando R$ 38,00 e a BBSE estava custando R$ 28,00. Então existia um gap, existia um intervalo ali interessante e algumas pessoas já estavam fazendo essa troca. Eu falei, não vale a pena. Tá? Se você quiser entender com calma cada um daqueles meus argumentos, eu vou deixar para vocês aqui o link da plataforma AGF. Você pode se inscrever por 30 dias de graça e lá você tem acesso não somente ao meu texto, mas de várias outras pessoas, além de uma infinidade de ferramentas que vão te ajudar nessa trajetória enquanto investidor. Então, um dos argumentos era essa diferença. Não fazia realmente o menor sentido a troca. Mas o mercado mudou. E no dia 14/12, hoje, o dia que eu estou gravando esse vídeo, aqui eles já estavam com preços muito próximos um do outro. Se a gente for ver, essa proximidade aconteceu ali no início do ano, por volta de janeiro, fevereiro de 2021, na verdade do ano passado, e também naquela época ali da pandemia, em março, abril de 2020. Depois desses períodos, via de regra, Banco do Brasil fica mais caro do que BBSE, até porque do ponto de vista de dividendos, é quase o dobro do que um entrega em relação ao outro. Então vamos lá, só para a gente recapitular aqui, a minha posição em relação a cada um desses ativos. BB Seguridade, eu tinha 500 ações a um preço médio de 20 e 25. Então, tá aqui, maravilha. E estava cotado hoje no dia 14/12 por volta de 31 e 32 e eu já recebi ao longo desse ano 2,48 por ação. Meu yield on cost, portanto, DPA dividido pelo preço médio, estava na casa dos seus 12%. Um excelente negócio e 100% alinhado com a filosofia do Barsi. Concorda? Olhando agora para o Banco do Brasil, o meu preço médio era de 30 e 31 e eu tinha 2.000 ações. Ok, também. Mas a cotação no dia de hoje chegou a bater 30 e 49, ou seja, houve uma inversão em relação ao BBSE. Por incrível que pareça, mesmo pagando R$ 4,00, aliás, mais de R$ 4,00 de dividendos, Banco do Brasil estava mais barato do que BBSE. E o meu yield on cost estava, nessas projeções aqui, em 13,75. Também algo extremamente interessante e eu gosto muito dessa empresa. Mas o que acabou acontecendo? Eu vendi todas as minhas BBs SS e comprei exatamente a mesma quantidade em BBAS, em Banco do Brasil. Percebam aqui que está mais caro o BBSE e Banco do Brasil está mais barato. E não somente o preço, mas todo o racional decorrente do preço, já que preço importa. Vamos entender com calma isso aqui. Em 2021, eu fiz um único aporte, na verdade, acho que foram 3, tá? Ao longo do ano foram 3 aportes que eu fiz em relação a essa empresa e eu desembolsei, esse dado também vem na plataforma do AGF,
mais ou menos R$10.000. Então, o que eu efetivamente tirei do meu bolso? Qual foi o meu desembolso real? R$10.000 para que eu tivesse 500 ações de BB Seguridade. Nesse movimento do dia de hoje, eu vendi tudo de BB Seguridade e comprei a mesma quantidade de Banco do Brasil. Então vamos entender qual que é o valor real aí que está envolvido nesse cálculo. BBAS3 com o desembolso, que efetivamente o que saiu do meu bolso, tá? Isso que é importante, que eu quero que vocês entendam nesse raciocínio aqui, nesse slide. Eu comprei uma quantidade de 500 ações, qual que foi o meu preço médio desse aporte? Simples, a gente pega R$10.000 e divide por 500. Eu estou pagando do meu bolso, efetivamente, R$20,25 para cada uma dessas ações. E qual foi o dividendo por ação entregue no ano de 2022? R$4,17. Se o banco fosse ficar estático, estagnado, entregando exatamente o mesmo resultado, DPA dividido pelo preço médio, nós chegamos aqui a um yield on cost de mais de 20%. Tá? Esse ponto é muito importante. Bruno, mas você pagou por volta de 30 e poucos reais e não sei o que. Sim, sem dúvida nenhuma. Mas sempre avaliem cada um dos seus aportes individualmente. E por que isso é importante? Porque se você ficar carregando sempre o seu preço médio, o preço médio vai subir, o preço médio vai cair, você pode ficar sujeito aí a vários vieses, né? Se você deve ou não comprar, se você deve ou não fazer algum movimento ali. Então a gente tem que olhar o aporte individualmente. E nesse cálculo, eu estou tentando mostrar para vocês um racional daquilo que efetivamente veio do meu trabalho, da minha atividade no meu dia a dia, que eu coloquei em uma ação, deixei transcorrer um período, houve uma valorização, eu realizei esse lucro e fiz um novo aporte em uma outra empresa. Então, o que saiu do meu bolso foi R$10.000. Isso é inegável. E hoje eu estou comprando sim um yield on cost dessa operação de mais de 20%. Então vamos pensar num cenário ruim. Se o Banco do Brasil entregar metade do que ele entregou esse ano, lá em 2023, o meu yield on cost ainda vai estar em 10%. Eu vou mostrar um pouquinho mais de alguns cenários ruins em relação ao ano que vem, mas entendam nesse momento essa jogada. Ela é muito específica, ela é muito pontual e depende de vários fatores. Não tentem, e eu não quero de maneira nenhuma que vocês copiem isso. É só para você exercitar a sua cabeça para você enxergar essa possibilidade no futuro. Eu saí de uma empresa previdenciária e fui para outra, e por incrível que pareça, elas têm uma sobreposição ali em relação aos seus resultados. E outro argumento muito importante, está aqui uma das minhas maiores compras lá no início da carteira pública do canal, em que eu comprei 1.500 ações de Banco do Brasil a R$ 29,51. E eu fechei o ano com 80% em Banco do Brasil. Então eu não me importo com essa exposição teoricamente exagerada, porque é uma empresa que eu gosto e que eu estudo. Tá? Lembrem-se disso. Talvez essa exposição tire a sua tranquilidade durante a noite. Então não é para você de maneira alguma levar isso aqui como um exemplo. E a minha carteira de 2022, no finalzinho agora desse ano, está com uma exposição ao Banco do Brasil de 62%. Ainda assim muito relevante, mas quem acompanha aqui no canal sabe que recentemente eu estava por volta de 50%. E mesmo assim eu aumentei. Por quê? Quem define a porcentagem da minha carteira não sou eu. Isso é um grande insight que eu vou até colocar aqui a tela cheia para vocês. Pense o seguinte, quando você está construindo a sua carteira, algumas pessoas gostam de colocar, vou ficar com 10% em Klabin, 15% em Banco do Brasil, 50% no setor de energia e por aí vai. Mas sejamos lógicos, o que a filosofia do Barsi fala? Compre aquilo que está mais barato. E se porventura, durante um ano inteiro, apenas uma ação estiver barata? Ela for a mais barata naquele seu rol de selecionadas. Você vai comprar as outras para poder seguir essa regra da porcentagem? Não faz sentido. Você pode até fazer isso aí pensando em diversificação, pensando em algumas outras estratégias. Tá todo mundo certo desde que saiba o que está fazendo. Mas o jeito Barsi de investir não fala isso. E por isso que eu gosto muito de falar também uma outra frase. A diversificação ela é consequência. Quando você joga uma vara para pescar num rio, você não está escolhendo o peixe.
Você está apenas colocando ali para que algum peixe abocanhe aquela isca. O que vier é lucro, porque o seu objetivo naquele local é pescar. Então, se veio um peixe, é aquele que o mercado está te oferecendo, é aquele que aquela lagoa está te oferecendo, é aquela ação que você vai embolsar na sua carteira. É aquela oportunidade que foi literalmente fisgada. Essa analogia ela é bem simples, ela é bem infantil, mas é para mostrar que você não vai determinar, ou pelo menos não seria de acordo com a filosofia do Barsi, você precisa ficar pescando apenas aquelas empresas para que você tenha um equilíbrio no seu portfólio. Isso é decorrência, isso aí é consequência. Então, deixar isso bem claro que eu não estou incomodado com essa exposição. Mas vamos voltar para o restante dos slides. Outro ponto importante é você sempre enxergar qual que é a sua perspectiva para aquele investimento. Então, usando aqui como regra, em 2022, pelo guidance da própria empresa Banco do Brasil, eles estão projetando aí mais ou menos 32 bilhões de lucro líquido. Considerando o meu preço médio atual, já contando com esse aporte que eu fiz, que vai ficar na casa dos seus R$ 30,40, vamos projetar aqui alguns cenários ruins. E se você já viu um outro vídeo que eu inclusive vou deixar aqui no card aqui em cima para você também assistir, essa tabela ela é muito parecida, mas os resultados são diferentes, porque aqui eu estou usando o meu preço médio, tranquilo? Uma queda de 30% do lucro com a manutenção do payout em 40%, eu ainda terei o ano que vem 10% de yield. Mesmo racional, porém diminuindo o payout, eu vou ter 7,85%, ainda dentro da filosofia. Se a gente tiver uma catástrofe de 50% de queda do lucro líquido, considerando que em 2023 vai acontecer igualmente em 2022, apenas com esse solavanco, eu ainda assim teria 7,45% de yield. Então, ainda assim, nessa catástrofe, nesse caos generalizado, eu estaria com mais de 7% de yield. Agora, se cai o lucro em 50% e o payout também é reduzido, aí sim a minha rentabilidade fica abaixo dos 6%, aí não seria interessante esse aporte do que eu fiz agora. Mas, sejamos muito francos, eu estou lidando nesse vídeo aqui apenas com dados, com números e com fatos. A lei das estatais está sendo questionada, a indicação do mercadante, Eduardo Bolsonaro sendo contraditório e votando a favor da alteração da lei das estatais, o que não faz o menor sentido, porque ele é contra o PT. Então por que ele estaria fazendo isso? Eu não quero saber dessa parte de política, não me interessa. E por mais que nós tenhamos solavancos na política, na sociedade e também no mundo das finanças, eu estou enxergando a empresa. E ela sim está muito redonda. Precisam bater demais nela para que eu comece a ficar preocupado. Hoje, qual que seria o meu yield? Se a gente pensar que Banco do Brasil não vai crescer para o ano que vem. Eu estou sendo neutro, tá? Nem positivo, nem negativo. O meu yield on cost hoje está em 13,69%. Eu não tenho a menor preocupação. Então, maravilha, vida que segue. Existe a possibilidade disso aumentar ainda mais. No melhor cenário, é claro. Então, para fechar esse vídeo, o que eu quero deixar bem claro para vocês? Eu não saí da estratégia do Barsi. Em alguns raros momentos, ele faz esses movimentos também, e está até descrito no livro dele, O Rei dos Dividendos, e eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês, caso vocês tenham interesse em comprar. E é claro, ele antes tinha já conquistado a sua renda mensal passiva, já bem garantida, durante anos a fio investindo em CESP, enfim, é toda uma história muito interessante, e sem dúvida nenhuma, se é uma estratégia que deu certo naquela época, e tem dado até hoje, por que cargas d'água eu iria tentar fazer algo diferente? Mas nesse momento nós estamos diante de uma distorção do mercado, que não é apenas uma oportunidade na minha visão, é realmente um hecatombe nuclear. É algo completamente insustentável do ponto de vista lógico, matemático. Eu não fiquei viajando aqui, trabalhando com muitos ICs e tudo mais. Não, eu fiz um movimento racional, eu fiz um movimento lógico e claro para vocês. Esse aporte que eu comprei hoje, nessa troca de BBSE para Banco do Brasil, na realidade me deu um yield de 20%. Pena que é uma quantidade pequena no total de ações, mas já jogou essa média para cima. E é isso que a gente quer. Eu continuo investindo em ações previdenciárias, essa já existe há mais de 200 anos, e só para quem ainda não entendeu muito bem o que é a lei das estatais, ela só fez efeito a partir de 2016, 2017. O que implica necessariamente falar que, por mais de 200 anos,
Banco do Brasil sobreviveu sem a lei das estatais. Então, se eles derrubarem agora, ok, é um risco, a gente não pode negligenciar isso. Mas o Banco do Brasil já passou por esse contexto. Poxa, Bruno, é o PT no governo. Tudo bem, já tivemos aí mais de 10 anos de PT no passado recente também. Nossa, a inflação está muito alta. Não, sejamos sinceros, né? Inflação alta no Brasil e instabilidade política é quase uma normalidade. Então, por favor, sem muita paixão, sem muita emoção e um pouquinho mais de pé no chão. Combinado? Espero que vocês tenham gostado desse racional, pelo menos desse exercício mental. Espero que isso tenha acrescentado em algo aí no seu racional para o seu futuro. Se você está gostando desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e deixa o seu like. E, é claro, compartilha com seu amigo que você acredita que isso vai ter algum valor. Combinado? Até mais!